agradecer aos irmãos que estão presentes, mas também agradecer aos nossos ouvintes que nos acompanham pelo canal no YouTube e aqueles que nos acompanham, os nossos agradecimentos para que continue conosco e que possamos alcançar mais vidas para o reino dos céus. Amém? Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, o leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, o leão de Judá, a raiz de Davi, que vencer e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A paz do Senhor Jesus. Vamos se colocar de pé. Vamos fazer uma oração em conjunto com todos os irmãos. Peço para você, nessa tua oração, pedir que o Espírito Santo venha dirigir o culto nesta noite. Amém? Querido Deus e amado Pai,
A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, ó Deus. Neste momento, ó Pai, lhe pedimos que o Senhor venha operar, ó Deus, que o Senhor venha manifestar o Seu poder em nosso meio. Sabemos, ó Deus, a Tua palavra diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, Tu se faz presente. E não é diferente, ó Deus, porque através da nossa oração podemos sentir a Tua presença aqui conosco. Lhe peço, ó Pai, venha dirigir o culto, que não seja nós, mas Tu. Recebe cada louvor, cada adoração ao Teu santo nome, que possa subir como um cheiro suave a Tua presença. Vem derramar do Teu Espírito Santo, ó Deus, sobre este lugar, sobre toda a igreja. Pai, continua abençoando, continua presente, continua agindo, ó Deus. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode tomar o seu assento. Quero convidar o nosso cantor oficial, nosso irmão Valdecir, para estar louvando ao Senhor com os hinos da harpa e do cantor. E a igreja aplaude ao nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus que estamos alegres, né? Estamos na casa de Deus. E Deus se faz presente nessa noite, porque Ele prometeu, onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Amém. Então nós cremos que Deus está aqui com toda certeza. Então é somente nós abrir o nosso coração, que Deus sempre está pronto para nós abençoar. Vamos louvar a Deus. 239 da harpa. Venha, Senhor, e completa a obra Tua em mim. Torna minha alma dileta, enchendo-me de Ti. Comanda agora o bom Consolador. Implora, ó meu amado Senhor, há tanto tempo te espero, ó caro Salvador, mas hoje mesmo eu quero, ó bom Consolador. Bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor, vem me tirado pra fora do mundo sedutor, vem selar-me agora, glorioso Redentor. Comanda agora o bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. A Ti pertence a glória, bendigno Salvador, que me das vitória no Teu imenso amor. Comanda agora o bom Consolador, minha
Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Ele pode mandar o seu Consolador nas horas de angústia, de tristeza da nossa vida, porque Ele é poderoso, né, irmãos? Aleluia. Vamos louvar a Deus aí. 305, 170 do 14. Soldados somos de Jesus e campeões também da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater.
almas agradece o nosso Senhor Jesus. Coloquemos mais uma vez em pé. Quero pedir para a irmã Ivonete fazer a leitura da palavra juntamente com a igreja. Neste momento vamos pedir a Deus para que venha falar mais uma vez conosco. Amado Deus e eterno Pai, ó Deus, lhe pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha usar, ó Deus, a tua serva, ó Pai, a trazer, Senhor Jesus, a palavra, Senhor, que venha falar aos nossos corações, que venha falar com a tua igreja. Ó Deus, usa, ó Pai, poderosamente em tuas mãos. Senhor, tu sabes tudo aquilo que nós precisamos e aqui estamos para te ouvir. Ó Deus, abrimos nosso coração, Pai, para que a tua palavra, Senhor Jesus, possa entrar, ó Deus, e criar raiz, ó Deus, dentro de nós. Pai, que a tua palavra, Senhor Jesus, possa estar em nosso coração. Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. No livro de Marcos, capítulo 13, até o versículo 13. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha as pedras, que edifício. E respondendo, Jesus disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra, e não será derribado. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Jesus respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane. Porque muitos dirão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando vires de guerras e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mais ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome. Isto será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estáis solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará a morte, o irmão e o pai, o filho, e levantar-se aos filhos contra os pais, e o farão morrer. E sereis aborrecido por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Querido Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para te adorar. Queremos, Senhor, meu Deus, que o Senhor continue conosco, falando em nossos corações, Pai, porque precisamos muito de Ti, Senhor. Pai querido, Pai amado, leva, Senhor, conosco essa oração, Pai, a Ti, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um aqui, Pai,
com a Tua palavra, que ela venha fortalecer, Senhor, para que possamos vencer, chegar até o fim e receber de Ti, Senhor, a coroa que o Senhor tem guardado para nós. Pai, nós te pedimos, fica conosco, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode tomar o seu assento. Graças damos porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem estado conosco até aqui. Agradecemos a presença de cada um aqui que está nessa noite. Para nós é uma grande alegria. Imagina para o Senhor, que é dono dessa obra. Ter a Tua presença aqui é muito valiosa para nós e para Deus. Quero convidar o evangelista Misael para estar cantando alguns corinhos com a igreja, está louvando ao nome do Senhor, a igreja aplaudindo e adorando ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que a paz do Senhor Jesus esteja e permaneça com todos. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor. Mas que Jesus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Mas que Jesus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Ele salva, ele cura e batiza também. O Espírito Santo, amém, amém. Ele salva, ele cura e batiza também. O Espírito Santo, amém, amém. Jesus é bom, é bom, é bom até demais. Nem todos dão valor às obras que ele faz. Jesus é bom, é bom, é bom até demais. Nem todos dão valor às obras que ele faz. Quem tem Jesus muitas maravilhas faz. Cura os enfermos e expulsa Satanás. Quem tem Jesus muitas maravilhas faz. Cura os enfermos e expulsa Satanás. Jesus acerta, quer falar comigo. Sua presença é muito real. Jesus acerta, quer falar comigo. Sua presença é muito real. Mas na montanha vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz, e nas estrelas vejo o seu olhar. Está mostrando que Jesus deve virar. Mas na montanha vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz, e nas estrelas vejo o seu olhar. Está mostrando que Jesus deve virar. É labareda, irmão, é labareda. É labareda, o crente de oração. É labareda, irmão, é labareda. Ele tem fogo na palma da sua mão. É labareda, irmão, é labareda. É labareda, o crente de oração. É labareda, irmão, é labareda. Ele tem fogo na palma da sua mão. Ele tem fogo na palma da sua mão. O fogo está caindo nessa casa de oração. Uma coisa estou sentindo dentro do meu coração. O fogo está caindo nessa casa de oração. Uma coisa estou sentindo dentro do meu coração. Quem é salvo e tem certeza diz amém, e bate palmas também. Eleva Jesus no coração, eleva Jesus no coração. Abram alas, que o Rei da Glória vai passar. Abram alas,
caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impede a mim. Se você não vai, não impede a mim. Se você não vai, não impede a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Amém. Palmas para Jesus. Amém. Eu estava lembrando aqui, agradecer aos irmãos que estão presentes, mas também agradecer aos nossos ouvintes que nos acompanham pelo canal no YouTube. Naquela sexta-feira que estava só nós aqui, o irmão Valdecir e a irmã Ivonete. Estava apenas nós numa sexta-feira. Estava tão bom aquele culto, né? E este dia chegou a mais de 5.000 pessoas assistiram este culto. Então, aquele dia mesmo eu falei, não vamos se entristecer com apenas um pouco de pessoas que estão aqui, porque do teu lado há um anjo do Senhor aí acompanhando você. Então a igreja está cheia. Nós não apenas vemos com os nossos olhos carnais, mas aos olhos espirituais. Aqui está cheio da glória do Senhor. E aqueles que nos acompanham, os nossos agradecimentos para que continue conosco e que possamos alcançar mais vidas para o reino dos céus. Amém? Quero dar oportunidade ao nosso obreiro Júnior para cantar, para testemunhar, para trazer uma palavra. Fica à vontade, deixa Deus te usar. Amém? Amém. Viemos aí nessa noite hoje, noite da bênção. Não quer receber uma bênção, mas quem veio para agradecer das bênçãos que você dá. Hoje estou aqui, não vim para repetir, mas para agradecer. Para te louvar, te adorar, te exaltar, te agradecer. Só tu, ó Deus, Senhor, merece o amor, merece adoração. Por isso aqui estou, rendido a ti louvor de todo o meu coração. Recebe a Deus agora a minha adoração. Te agradeço pela vida, pelo ar que eu respiro, pela água e pelo pão. Te darei honras e glórias em todo o meu existir. A minha alma te engrandece por todos os seus benefícios derramados sobre mim. Queria que as palavras não fossem inefáveis pra com ela exaltar, mas mesmo assim humilde e com palavras simples eu quero te adorar. Sei bem e reconheço que nada eu mereço, nem aqui está. Mas mesmo a teus pés,
te engrandece por todos os teus benefícios derramados sobre mim. Receba, Deus, agora a minha adoração. Te agradeço pela vida, pelo ar que eu respiro, pela água e pelo pão. Darei toda em todo o meu existir. A minha alma te engrandece por todos os teus benefícios derramados sobre mim. Amém, Jesus. Nos ouvir as crianças louvando ao nome do Senhor, cada um com o corinho. Joabe, Lorena, Jonatas e Gabriele. Eu levantar-me-ei, eu levantar-me-ei, eu levantar-me-ei na primeira ressurreição. Eu levantar-me-ei, eu levantar-me-ei, eu levantar-me-ei na primeira ressurreição. Do norte virá, do sul também virá, do leste e do oeste também se levantará. Todos unidos ao céu subirão. Eu levantar-me-ei na primeira ressurreição. Eu levantar-me-ei, onde eu quero ir. Eu levantar-me-ei na primeira ressurreição. Eu levantar-me-ei na primeira ressurreição. O norte virá, do sul também virá, do leste e do oeste também se levantará. Todos unidos ao céu subirão. Eu levantar-me-ei na primeira ressurreição. Sou um soldadinho, sou militar, uniforme e bonezinho, já sei marchar. Soldado não descansa no chão. Na hora da partida ele bate bota. Não vamos desligar. Estava ganhando. A nossa força é a verdade. Paz, reino, salvação.
Amém, Jesus. Vou louvar também ao Senhor com um hino. Daí já logo vou passar ao evangelista Misael e ele estará passando a palavra ao pastor Lauro, que trará a palavra de Deus para nós. Em muitos momentos na vida pensamos em desistir, no vale da indecisão, sem saber o caminho a seguir, pensando não ter mais saída, a angústia invade teu ser. Você pensa que estás sozinho e não sabes que em seu caminho Deus está com você. Ele te leva nos braços, te aquece e te acalma. Ele é a segurança do teu Misael. E a igreja aplaude ao nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé então, irmãos, para nós falar com Deus. Depois dessa oração, o pastor Lauro Jorge trazendo um pouquinho mais do recado da palavra de Deus para nós aqui nesta noite. E vamos sair daqui alimentados com a palavra do Senhor. Querido Deus, eterno e soberano Pai Celestial, fala comigo, fala com essa tua serva, fala com esse teu servo, fala conosco, meu Deus, através da tua palavra. Renova-nos, ó Deus, consola-nos, corrige-nos, exorta-nos e alimenta-nos com a tua palavra. Usa poderosamente o teu servo para abençoar a tua igreja com a tua palavra, meu Deus, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos receber o servo de Deus com palmas para Jesus. Louvado seja Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, porque Ele é maravilhoso, aleluia, e Ele tem cuidado de nós. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, que está no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 15,
e o verso 11 a seguir. Glórias a Deus. Cremos que o Senhor está olhando para nós. Cremos que o Senhor está olhando para a sua igreja, para o seu povo. Aleluia. E está preparando ele um povo para o céu. Aleluia. E nós não podemos ficar alheio aos sinais que revelam a volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler São Lucas, no capítulo 15, verso 11 a seguir. Ele prosseguiu: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E ele lhes repartiu os bens. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Então foi e procurou um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos, a fim de apacentar porcos. Ele desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o avistou. Encheu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, e então comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Pode assentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. O Senhor é digno de honra, glória, louvor e adoração. Essa palavra que o Senhor Jesus deixou, anunciou, falou, exemplificou a respeito do reino dos céus. Aleluia. Nos revela algo muito importante, porque assim como aconteceu naquela situação, sendo esta uma parábola, uma comparação, acontece nos nossos dias, acontece quase que diariamente, quando muitos filhos de Deus saem da casa do Pai, saem da presença do Senhor, saem da direção. Este Pai aqui representado não é outro senão o Senhor que nos chamou, o Senhor que nos escolheu, o Senhor que chamou para sermos seus filhos, para sermos seus adoradores. E a palavra revela aqui de um deles que decidiu no seu coração sair da casa do Pai, pediu a parte da herança que lhe cabia e saiu da casa do Pai para viver a sua vida, para viver a sua vontade, para viver o seu querer. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E saindo ele, a palavra é bem clara, dizendo que ele foi e gastou o que tinha dissolutamente, gastou, esbanjou, foi deitando fora tudo quanto ele tinha,
até o ponto de se encontrar sem nada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agora, não tendo nada, veio a dificuldade, veio a situação onde a terra não dava o seu fruto, veio a fome sobre a terra, e ele já não tinha nem o que comer. E diz a palavra do Senhor que ele desejava saciar o seu estômago com as bolotas que era dado aos porcos, a comida que era dado aos porcos. É assim a vida do homem e da mulher que deixa a casa do pai. Do homem, da mulher, do jovem que diz: eu não quero mais estar na casa do Senhor, eu não quero mais estar na igreja, eu vou sair, eu vou viver a minha vida, eu vou viver do meu jeito, da minha maneira. E ele sai da casa do Senhor, ele sai da presença do Senhor, e em poucos instantes ele perde tudo quanto ele tinha. Ele perde a comunhão, ele perde a graça, ele perde a presença, ele perde a aliança, o anel, ele perde. Daqui a pouco as suas vestes já vão se estragando, já estão manchadas, porque longe do Pai, longe da presença, o homem e a mulher vai entrando no declínio espiritual, vai caindo, vai se afastando cada vez mais da presença de Deus, já não tem mais alegria no seu coração, alegria na sua alma, como que perdendo tudo quanto ele tinha. Porém, na casa do Pai, ele tinha tudo, nada lhe faltava. Aleluia, louvado seja Deus. Quando ele estava na casa do seu pai, o seu pai o sustentava. Quando ele estava na casa do seu pai, espiritualmente falando, ele tinha alegria na alma, ele tinha alegria no coração, ele tinha vontade para viver, ele tinha desejo de estar, aleluia, na presença do seu pai, na presença do Senhor, aleluia. Mas agora, longe de Deus, sem a graça, sem a comunhão, a aliança, com as suas vestes manchadas, com o seu corpo debilitado pela fraqueza, mas a palavra nos revela que um dia, ele estando naquela situação de miséria, ele caiu em si, ele despertou, ele teve um toque, uma luz, aleluia, que esta luz é o Espírito Santo, que está sobre esta terra, aleluia, que está cuidando, que está guardando, louvado seja Deus. E aquele jovem teve essa luz, caiu em si e disse: quantos empregados na casa do meu pai, tenho que comer e eu aqui perecendo de fome. Aleluia. Acordou, despertou e fez um propósito no seu coração, dizendo: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Pode o homem estar distante de Deus, pode o homem estar longe do Senhor, pode a pessoa estar distante da presença, aleluia, mas quando o Espírito Santo vem e o desperta, o seu desejo, a sua vontade é: por que é que eu saí da presença do Senhor? Por que é que eu saí da casa do Pai? Vou me levantar, vou sair, vou para lá. Aleluia. Imediatamente no seu coração vem aquele desejo pela lembrança de estar com o Pai, de estar na casa de Deus. Aleluia. Porque ele começa a lembrar os momentos felizes, ele começa a lembrar dos momentos de alegria quando ele estava na igreja, estava na presença do Senhor, louvava a Deus, adorava o nome do Senhor, porque o Espírito de Deus veio e tocou. Aleluia, louvado seja Deus, porque com certeza alguém estava orando por aquele que caiu, com certeza alguém estava intercedendo por aquele que saiu da presença do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor.
E quando alguém é lembrado diante de Deus, o Espírito Santo vai lá e toca naquela vida e chacoalha. Ei, desperta, acorda, aleluia. E ele acordou e despertou, vou me levantar e vou ter com o meu pai. Com certeza muitos já tenham passado por essa experiência, muitos estão passando por essa situação, que abandonaram a casa de Deus para viver a sua vida, viver a sua aventura. Muitos dizem, eu quero aproveitar a vida, porém não compreende que espiritualmente, quando se distancia de Deus, se distancia da casa do Senhor, já a vida vai se esvaindo, porque só tem vida, a palavra revela, aquele que está na presença do Senhor. Quem não está na casa, quem não está na presença, na comunhão de Deus, não tem vida em si mesmo. Mas o Senhor é misericordioso, aleluia. O Espírito Santo tocou, ele se despertou e imediatamente se arrependeu do seu pecado, do seu erro, da sua situação e propôs no seu coração, levantar-me-ei e irei ter. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quantos já disseram no seu coração, por que é que eu estou nessa situação? Por que é que eu deixei a casa do Pai? Por que é que eu agora não sinto mais a presença? Como seria bom se eu estivesse lá, juntamente com o povo? Aquele tempo que eu louvava, que eu adorava, aqueles hinos que eu cantava, alabaia, cantorebaceia, aleluia, louvado seja Deus. Aqueles hinos que eu louvava quando eu estava na presença do Senhor, aquela alegria que eu tinha de glorificar o nome do Senhor, de adorar a Deus, de estar na presença do Senhor. Aleluia, e hoje eu me encontro caído, hoje me encontro na valeta, hoje me encontro nas drogas, na prostituição, mas o Senhor ainda está chamando, o Espírito Santo ainda está alertando aos servos do Senhor, ei, é tempo de se levantar, é tempo de acordar, é tempo de sair dessa sujeira, é tempo de sair desta valeta, é tempo de sair do pecado e voltar à presença do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E o seu coração agora se volta para aquele tempo, aquela intimidade que ele tinha com Deus, que ele tinha com o Pai, aquela abundância que ele tinha na casa do Pai, e propôs no seu coração. Aleluia. Mas não é fácil, porque naquela hora, naquele momento há uma batalha tão grande, uma batalha espiritual. De um lado está ali o Espírito Santo alertando, despertando, incentivando, dando uma luz, mas por outro lado o inimigo de nossas almas vem lutar contra, vem se atravessar para tentar impedir. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas ele não se deu por vencido. Aleluia, glórias a Deus, aleluia, ele levantou, saiu do seu lugar, aleluia, saiu do seu lugar e foi à presença do Senhor, saiu do seu lugar e foi à casa do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, foi à casa do seu Pai, aleluia. Aquilo que não é fácil, aquilo que muitas vezes está impedindo a pessoa de levantar, são demônios que lutam, são espíritos malignos que lutam contra, são espíritos malignos que querem tirar-nos da presença do Senhor. Mas o Senhor é maravilhoso, e o Senhor nesta noite, pelo seu poder, está indo lá onde está aquela alma, está indo lá onde está aquela vida, aquele jovem, aquele moço, aquela moça que saiu da presença do Senhor e está tocando, ei, acorda, desperta, ei, desperta, o dia do Senhor se aproxima, o Senhor vem buscar a igreja, sai dessa situação, volta à comunhão com Deus, volta à presença do Senhor, volta a casa, aleluia, louvado seja Deus. Aquele jovem naquela situação, olhando para aqueles animais comendo, e ele não tinha o que comer, aleluia, mas ele propôs no seu coração, vou até o meu pai, e com certeza o meu pai vai me perdoar, com certeza o meu pai vai me dar alimento, eu vou chegar, eu vou pedir perdão, eu vou chegar e vou me humilhar,
Aleluia, louvado seja Deus. E vou me colocar diante dele e vou dizer: Pai, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu fiz o que não devia, mas eis-me aqui de novo. Faz de mim como um dos seus jornaleiros, um dos seus trabalhadores. Aleluia. E ele tomou aquela decisão no seu coração e pôs em prática aquela decisão, levantou-se e foi em direção à casa do seu pai. E foi em direção à casa do seu pai para fazer aquela petição diante do seu pai. Aleluia. Hoje o Espírito Santo está falando. Hoje o Senhor está falando. Ei, acorda, desperta, volta à casa do Pai. Volta à presença do Senhor. É tempo de reconciliar. É tempo de colocar-se na presença do Senhor. É tempo de voltar ao primeiro amor. Jesus está aí para buscar um povo escolhido de boas obras. Os sinais nos mostram que a vinda do Senhor é iminente e não podemos ficar à mercê daquilo que Satanás está nos apresentando, não. Abandona o mundo, abandona o pecado, abandona a situação errada e vem aos pés do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Então ele se levanta daquela sua posição e vai a caminho da casa do seu pai. E quando estava se aproximando, diz-nos a palavra do Senhor, aleluia, que o pai, vendo-o de longe, aleluia, avistou o seu filho e encheu-se de íntima compaixão. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, o Senhor está chamando, o Senhor está esperando você voltar, o Senhor está esperando você tomar uma decisão. Volta para Deus, volta para o Senhor, volta para a presença, aleluia. E então aquele jovem vai se aproximando e o seu pai, vendo de longe, o reconheceu, e quando o reconheceu, diz a palavra que se encheu de íntima compaixão, e foi de encontro, foi correndo, lançou-se ao pescoço do seu filho, o abraçou e o beijou, diz-nos a palavra do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Pai, o nosso Deus está da mesma forma aqui pronto, com os seus braços abertos para lançar-se ao seu pescoço e te beijar e te abraçar e te recolher e te receber de novo, aleluia, como filho amado, como filho querido, o qual ele tem compaixão, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. E disse o pai aos seus empregados: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, põe-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés, e trazei também o bezerro cevado e matai-o, então comamos e alegremo-nos. Aleluia, louvado seja Deus. E assim o fizeram, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra aqui para os nossos dias: trazei a melhor roupa, aleluia. A palavra nos manda estar vestido, aleluia. As nossas vestimentas de quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, a nossa veste de santidade, o melhor vestido é a santificação diante da presença do Senhor, aleluia. Disse-lhe o pai: ponha-lhe um anel, e trouxeram um anel. O anel simboliza a comunhão, a aliança com Deus, a aliança com o céu que aquele jovem havia quebrado, que você quebrou, que você deixou, que você abandonou quando saiu da presença do Senhor, perdeu a aliança com o Senhor quer renovar a aliança espiritual contigo, aleluia, louvado seja Deus. E alparcas nos pés, calçar os pés, quer dizer, recolocar no caminho, colocar na posição certa, colocar, calçar os pés, para não mais se desviar da casa, não mais se desviar do caminho do céu, não mais se desviar da presença do Senhor. O Pai está pronto para dar novamente aquilo que você perdeu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra que fizeram a festa, porque aquele jovem estava morto e reviveu, aleluia. O homem sem Deus,
está morto. A mulher sem Deus, o jovem, a jovem, a pessoa que saiu da presença de Deus está morto espiritual. Mas se ele volta, se ele propõe no seu coração e toma uma decisão de voltar à casa do Senhor, o Senhor torna a dar a vida que ele havia perdido. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Estava morto e agora reviveu. Você pode reviver, você pode levantar, você pode sair da situação que você está e receber novamente a vida com Deus, porque o Senhor está pronto para perdoar os seus pecados. Aleluia, louvado seja Deus. Mas a palavra do Senhor continua falando aos nossos corações, que agora eles começaram a se alegrar, aleluia, porque a mesma palavra nos diz que quando alguém se converte, quando alguém se volta para Deus, há festa no céu, os anjos fazem festa, o céu fazem festa, por aquele que se converteu, por aquele que se colocou novamente na sua posição, renovando a sua aliança, o seu compromisso com Deus. Mas na casa do pai havia um jovem, que era o jovem, o mais velho, o irmão mais velho daquele que saíra. E ele assim fez. Quando voltou, aproximando-se da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. O servo respondeu: o teu irmão voltou, e o teu pai matou o bezerro cevado, pois o recebeu de volta são e salvo. Ele, porém, indignou-se e não queria entrar, mas saindo o pai, insistia com ele. Mas ele respondeu ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, nunca transgredi teu mandamento, nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou teus bens com as meretrizes, mataste para ele o bezerro cevado. O pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. Veja a situação daquele jovem que estava ali dentro da casa. Quando viu que o seu irmão voltar, não gostou, não se animou, porque o seu coração, o coração daquele que estava em casa, estava na riqueza, estava nas coisas que era do pai, que tinha ficado para ele. E agora ele estava olhando para isso. Dizia ele ao pai: tu nunca me deste um cabrito, tu nunca me deste para me fazer uma festa. Mas o pai disse: tudo que eu tenho é teu, tu sempre esteve comigo e tudo é teu. E por que é que ele nunca pediu? Por que é que ele nunca se pronunciou, dizendo: quero fazer uma festa, quero fazer um banquete com meus amigos? O pai disse: tudo é teu. Aleluia. Aquele que estava ali nunca pediu, nunca se importou de pedir. Como que Deus falando para mim e para você: você está sempre na casa, e eu tenho, tudo é meu, tudo é teu, mas você nunca pediu. Eu tenho para você, assim como eu tenho para aquele que voltou, eu tenho para você, e é teu. Você quer? Você que está dentro da casa, você que está ainda na igreja, o Senhor tem, e o Senhor quer dar. E o Senhor até diz: se buscares, se pedires, tudo quanto pedires recebereis. Mas muitas vezes nós que estamos dentro da casa não entendemos, e não pedimos, e não buscamos, e não estamos diante do Senhor dizendo: Senhor, dá-me. O Senhor está dizendo: está aqui, é teu, peça e receberás. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Estar na casa do Senhor é necessário, mas estar unido na aliança espiritual é muito melhor. O Senhor tem muitas bênçãos espirituais para nos dar, e nós não usufruímos dessas bênçãos espirituais, porque muitas vezes estamos como este, dentro de casa, mas calado.
Não pedimos, não buscamos, e o Pai tem para nos dar. Aleluia, louvado seja Deus. Mas que nesta noite, aquele mesmo poder do Espírito Santo que foi de encontro ao jovem que estava lá fora, que estava caído, que estava longe, venha sobre a minha vida, sobre a tua vida, para nos despertar dentro da casa, para nos acordar dentro da igreja, porque é tempo de nós acordarmos, nós despertarmos do sono da indolência. Aleluia. De nós nos despertar da nossa situação do dia a dia, que nós estamos vendo que está distanciando o homem de Deus, o homem e a mulher da presença, das bênçãos espirituais. O Senhor tem para nos dar, e o Senhor quer nos dar, e tudo já é nosso, nós só precisamos pegar. E para pegar nós precisamos chegar mais perto e dizer: Pai, dá o que é meu. Pai, dá o que é meu. Aleluia. O jovem disse: dá o que é meu. Só que foi gastar nas coisas erradas. O outro ficou em casa e não pediu nada para o pai, mas tudo era dele. Aleluia, o Senhor está dizendo: eu tenho, está tudo guardado, está tudo no celeiro, tudo é teu, tudo é vosso. O que é que você quer? O que é que você precisa? Qual é a bênção que você necessita? Aleluia, louvado seja Deus. Mas nós não ousamos pedir, não ousamos. Ouse nessa noite pedir: Pai, eu quero, eu preciso. Aleluia. E o que mais nós precisamos nos nossos dias, nesses últimos tempos da igreja da face da terra, senão a presença de Deus em nossas vidas? Que mais importante que nós precisamos? É casa, é carro, é comida, é roupa, é alimento, tudo isso o Senhor já tem nos dado. Nós precisamos é comunhão com Deus, comunhão com o céu, Espírito Santo na nossa vida, poder do céu, poder do alto, batismo com o Espírito Santo, o qual não vemos mais. Quantos estão aí parados, estacionados dentro da casa, mas sem a graça, dentro da casa, mas sem a presença, dentro da igreja, mas não sente nada, fazem uma coisa como que obrigado, mas o Senhor quer nos revestir do poder do Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, é necessário esvaziar-nos das coisas do mundo. E a nossa mente está cheia, a nossa mente está repleta, a nossa mente está tão cheia que não há lugar para o Espírito Santo agir. As coisas dessa vida estão tão cheia na nossa cabeça que o Espírito Santo não pode agir. Às vezes nós, no último momento, na outra hora, oramos, falamos com Deus, mas é instantes, e o restante do tempo cheio com as coisas deste mundo. Aleluia, o Senhor está nos alertando para nós acordar para a realidade espiritual da nossa vida com Deus, da nossa vida com o céu, da nossa vida com o Senhor. Tudo que aqui nessa terra vai passar, o mundo passa, e a sua concupiscência, quer dizer, tudo aquilo que nós vemos e queremos para nós, que é terreno, que é mundano, que é natural, vai passar, vai se acabar, porque a Bíblia diz que essa terra vai se queimar e tudo que nela há vai se enrolar como uma folha de papel. Porém nós precisamos estar atentos, que nós precisamos de buscar é a Deus, buscar é a presença, o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, só mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. A palavra que nós lemos, que a nossa irmã leu nesta noite, dizia: aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus vem para buscar um povo zeloso, escolhido de boas obras, e a palavra é verdadeira quando diz que ele conhece os seus pelo selo da promessa, e o selo da promessa é essa: vou para o céu, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que estará convosco, e esse Espírito Santo vos consolará, e vos guiará, e vos mostrará o caminho. Aleluia, e o Senhor tem nos dito, revelado pela sua palavra, quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, vem com poder, vem com autoridade, vem desfazendo as trevas, mas para isso acontecer, como eu disse, precisa esvaziar-se do mundo, para que o Espírito de Deus entre
entre e habite e faça morada dentro de nós e conduza a nossa vida no caminho espiritual, no caminho do céu, no caminho da verdade. Aleluia, louvado seja Deus. Deus está preparando um povo, o Espírito Santo está preparando um povo. Muitos estão ainda dormindo, mas é certo que o Espírito Santo vai despertar, e hoje mais uma vez Ele fala comigo, Ele fala conosco, a fim de nos despertar para a realidade. É necessário buscar a Deus, é necessário servir a Deus, é necessário viver para Deus, é necessário viver para o céu, viver para a comunhão, viver em intimidade com Deus, em todo o nosso viver, em todo o nosso dia a dia. Aleluia, louvado seja Deus. Quantos que estão dentro de uma igreja e nunca abriram a sua boca para dar um glória a Deus? Nunca abriram a sua boca como faz uma criança e grita aleluia, glórias a Deus, porque tenho vergonha de Deus, tenho vergonha do que as pessoas vão pensar, o que é que os outros vão dizer. Para mim não importa o que vão dizer de mim, não importa o que vão pensar de mim. Enquanto eu estiver nessa terra, eu vou glorificar o nome do Senhor. Enquanto eu estiver aqui pregando o evangelho, eu vou pular e vou gritar e vou glorificar o nome do Senhor, porque Ele é vivo e Ele voltará a buscar a sua igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou adorar a Deus, eu vou dizer glória a Deus, eu vou dizer aleluia. E eu gostaria que todos aqui presentes sentissem este fogo dentro do seu coração, este fogo dentro da sua alma, esse arder do Espírito Santo dentro de si, para levantar a sua mão e glorificar, e pular e saltar e exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. Aleluia. Quando nós abrimos a nossa boca e dizemos glória a Deus, aleluia, o Espírito Santo está trabalhando. Quando nós dizemos louvado seja Deus e dizemos Senhor, enche-me de ti, o Senhor vai enchendo com a sua presença, até o ponto que nós não suportamos mais a graça, não suportamos mais a presença, e o Espírito de Deus começa a falar na nossa boca, e daqui a pouco nós recebemos mais graça e mais poder, e o Senhor vai batizando com o Espírito Santo. Mas é preciso começar a abrir a boca. Quando a Bíblia diz, abra bem a sua boca, e eu encherei, está falando das coisas espirituais, as quais não se discernem atmosfera natural, mas se discerne espiritualmente, e só vai entender aquele que abrir a sua boca, porque quando nós abrimos a nossa boca, o Espírito Santo começa a falar. Quando nós não temos mais palavra, o Espírito Santo começa a falar. Aleluia, 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 louvado seja Deus. É tempo de nós entrarmos nas regiões espirituais, a qual o Senhor nos chamou e nos colocou assentado em regiões espirituais. Nós temos que entender as coisas do Espírito, não ficar olhando para as coisas desta vida, preocupado se vai ter ou não vai ter, preocupado com aquilo que está acontecendo com a festa, mas olhe com os seus olhos espirituais, deixa Deus agir na sua vida. Quem sabe um dia você já sentiu a alegria do Espírito Santo quando você orava, quem sabe um dia você já sentiu aquela presença bem perto, mas você não prosseguiu em buscar e orar, e nunca foi cheio, nunca saltou, glorificou, nunca falou em mistério com Deus nas línguas espirituais. O Senhor quer e Ele vai batizar. Se você abrir a sua boca, começa a adorar, começa a glorificar, começa a exaltar. Alabaia, suribiclama, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É tempo da igreja do Senhor despertar, porque Ele vem em breve buscar o seu povo, aleluia, aquele que perseverar até o fim. Lutas virão, dificuldades virão, perseguições muito mais virão, aleluia, mas o Senhor está conosco, o Senhor está ao nosso lado. Não tema o que possa fazer o homem, porque ele pode até matar este corpo, mas a nossa alma então estará com o Senhor na glória. O nosso espírito vai para o Senhor, aleluia. Glória, glória a Deus. O homem pode até matar o corpo, pode até nos perseguir, pode até mandar fechar, pode até mandar abaixar o som, mas
dentro da nossa alma. A presença Ele não pode tirar, a presença do Espírito Santo Ele não pode arrancar. Por isso, mais glórias a Deus, mais glórias a Jesus, mais glórias ao Senhor. A certeza da salvação ninguém pode tirar de dentro da nossa alma. Alabai céu e comandará da sul e me clama: esperta tu que dorme, levanta-te de entre os mortos, diz a palavra do Senhor, e Cristo te esclarecerá. Aleluia, louvado seja Deus. Não fique caído, não fique abatido, mas ouça a voz do Espírito Santo, desperte para o Senhor, tome a tua decisão nesta noite de voltar para Deus, voltar para a comunhão. Faça, oh meu aleluia, louvado seja Deus, faça um renovo, renove a tua aliança, faça um concerto com o Senhor. Se você está distante da presença de Deus, se você está distante da casa, volte à comunhão, volte à presença do Senhor, aleluia, e naquele dia todos juntos subiremos, porque o Senhor é verdadeiro e fiel da sua promessa: eu voltarei para vos levar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, louvado seja Deus. Fica de pé na presença do Senhor e vamos orar, vamos falar com Deus, aleluia. Faça o teu concerto com Deus, faça o teu concerto com o Senhor. Você não é batizado, comece a buscar. Você ainda não é cheio do Espírito Santo, vai adorando, vai glorificando e seja cheio do Espírito Santo. Você está longe, volte à casa, volte à presença. O Senhor está chamando, o Senhor está convidando. É tempo de reconciliar, é tempo de consertar a vida com Deus. Senhor nosso Deus, Pai de bondade e de misericórdia, Tu que, Senhor, que tem falado ao nosso coração através da Tua palavra, Senhor. Ah, Senhor, olha para este Teu servo, olha para essa Tua serva, olha para este jovem, olha para esta criança, os presentes aqui, Senhor, e os ausentes, aqueles que nos ouvem, Senhor, onde quer que estejam, aquele que propõe no seu coração renovar a aliança com Deus, levantar, sair do pecado, sair da sujeira, sair das garras de Satanás e voltar à presença do Senhor. Meu Deus e meu Pai, alcança nesta hora com a Tua mão de misericórdia. Meu Deus e meu Pai, recebe ele novamente, recebe ela, Senhor. Ah, Senhor, venha selar, meu Deus, com Teu Espírito, venha dar novas vestes, Senhor, venha dar, Senhor, sandália, firmeza no Evangelho, firmeza no caminho que vai para o céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu creio, ó Pai, que o dia está perto, que o dia está chegando e não podemos ficar neste mundo. Senhor, tenha misericórdia dos que são seus, repreende os demônios, desfaz as obras de Satanás, desfaz os laços, desfaz as armadilhas, Senhor. Quantas almas que estão, Senhor, aprisionadas pelas correntes do inferno, mas o Senhor é poderoso e é no nome de Jesus que nós quebramos correntes, quebramos algemas, desfazemos as obras do diabo, repreendemos demônio, repreendemos obras da seva. Senhor, meu Deus e meu Pai, aquele que nos ouve, esteja ele longe ou perto, arranca ele das garras do diabo, arranca ele das correntes do inferno, repreendemos demônio, repreendemos as obras da seva, todo laço, toda feitiçaria, toda bruxaria está desfeita, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entra no lar, entra na casa, entra na família, realiza a grande obra, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, confirma a Tua bênção a estes aqui presentes, enche da graça, enche do Espírito Santo, enche do Teu poder, batiza com fogo, batiza com poder, Senhor. Levanta a Tua igreja, desperta o Teu povo, aleluia, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, repreendemos toda enfermidade, repreendemos a toda doença e ordenamos a vida e a bênção, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém, Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa confirmar na sua vida a vitória. Receba a tua bênção em nome de Jesus. E nós aplaudimos a Jesus com alegria.
Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus é fiel e fala forte conosco nesta noite mais uma vez, aleluia. Quero dizer para o Júnior, ontem quando nós estávamos ali na igreja, o Senhor falava ao meu coração que Ele tem pressa em te encher com o Espírito Santo, e nesta noite mais uma vez o Senhor tem falado forte contigo. Faça um propósito com Deus, consagra a tua vida, busca Deus em jejum e oração, e seja cheio do Espírito Santo, que grande é a obra do Senhor através da tua vida, diz o Senhor para a tua vida nesta noite, aleluia, glória a Deus. O Senhor está nesse lugar, irmãos. Quem quer receber a confirmação da bênção, em posição de mãos, e tem a oportunidade agora de chegar aqui à frente para receber a tua bênção, aleluia. Por que nós precisamos fazer o culto da noite da bênção? Porque às vezes nós estamos dentro da casa do Pai e não tomamos posse da bênção, somos como aquele jovem, mas aqui estamos para receber a bênção de Deus nesta noite. Tem mais alguém que deseja a oração em posição de mãos, quer tomar posse da tua bênção nesta noite? Chegue bem perto do altar e o Senhor vai tocar na tua vida. Pastor Lauro Jorge também vai realizar em posição de mãos, ministrando a bênção sobre cada um de nós. Senhor Deus, mais um momento de oração, mais um momento implorando o teu poder. Manda já o teu poder, Senhor. Meu Deus, aqui está teu servo, ele veio buscar a sua bênção e ele não vai sair daqui sem ela. Eu ministro a bênção de Deus sobre a vida do servo de Deus agora. Abre a porta, Pai, abre a porta, meu Deus. Destranca, Senhor, destranca o que está trancado, quebra o laço, dá vitória para o teu servo. Eu ministro a tua bênção agora em nome do Senhor Jesus. Abençoa meu filho, Pai, batiza ele com o Espírito Santo e com fogo, enche essa criança do teu poder, enche, Jesus, batiza com o Espírito Santo, abençoa, Pai, faça dele um pregador da tua palavra. Meu Deus, enche essa criança com teu Espírito Santo, enche com teu Espírito Santo, Jesus, batiza com o Espírito Santo da vitória, entra com a providência, abençoa teu servo, Pai, da vitória, dá poder, dá graça, dá bom ânimo para ele buscar e receber, ó Pai. Batiza teu servo com o Espírito Santo, batiza, Jesus, batiza com o Espírito Santo e dá vitória para a glória do teu nome. Batiza, Jesus, a tua serva, minha esposa, com o Espírito Santo e com fogo. Enche, Jesus, enche, batiza, reveste de poder. Abençoa a tua serva, Pai, irmã Ivonete, dá vitória para ela, enche do teu Espírito Santo, batiza, dá renovo, Pai, em nome de Jesus. Abençoa essa criança, Pai, batiza ela com o Espírito Santo e com fogo, em nome de Jesus, aleluia. Confirma a tua bênção, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Volte para o teu lugar com a tua bênção, aleluia. Algumas alegrias nós temos na vida, mas nada se compara com a presença de Deus. Eu tive uma alegria muito grande quando nasceu meu primeiro filho. Como foi uma alegria, como foi maravilhoso, mas não se comparou com a alegria que eu tive, o gozo que eu tive quando fui cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, não se compara. Eu tive muitas alegrias na vida, assim como você teve muitas alegrias, mas se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, você não teve ainda a maior alegria que alguém pode receber aqui nessa terra. O maior gozo é ser cheio do Espírito Santo. Até hoje eu me lembro daquele dia e glorifico a Deus porque é maravilhoso, aleluia. Busque até receber para você ser cheio dessa alegria, desse gozo, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Nós vamos encerrar esta reunião e nesta oração final, vamos orar pelos irmãos que têm pedido oração. Está aqui o pedido de oração por Moniele e Natasha, Andriele e Vitória. Vamos orar por estas pessoas, o Senhor vai dar vitória. Veja aí rapidinho o nome do irmão que o pastor Sérgio pediu oração lá no grupo Multidão, e o nome do irmão que o irmão Edenilson pediu oração lá no grupo Multidão, para nessa oração nós apresentar a Deus. Assis Machado, e veja o nome do irmão lá, que o irmão Edenilson Anselmo pediu oração. Laertes e o outro Assis. Amém, irmãos? Quem sabe nesta noite o Senhor te trouxe aqui só para unir forças em oração, porque a oração tem poder. E o Senhor vai visitar estas vidas lá onde eles estão agora. Levanta a mão para o céu e apresente diante de Deus. Senhor nosso Deus, apresentamos diante de Ti estas vidas, ó Pai. Tenha misericórdia da Moniele,
tenha misericórdia da Natasha, tenha misericórdia, Senhor meu Deus, da Andriele, tenha misericórdia da Vitória, tenha misericórdia, Senhor meu Deus, do Assis, que está internado naquela UTI, ó meu Deus, no estágio final aos olhos humanos. Entra, meu Deus, entra lá, manda teu anjo agora lá, Pai, manda teu anjo agora, Pai, manda teu anjo lá e visita esse teu servo. Da mesma maneira, Senhor meu Deus, o teu servo que está lá para fazer aquela cirurgia, entra com a providência, manda teu anjo lá, toca na mão do médico, dá a vitória, dá a cura divina, dá a libertação, toca agora, Pai, no Laertes, tenha misericórdia, Pai, para a glória do teu nome, e que eles possam testemunhar, que através da oração dos seus servos, ó Pai, eles foram alcançados. Apresentamos a Ti estas almas, ó Pai, pedimos misericórdia, em nome de Jesus. Pai, entregamos em Tuas mãos agora, esse culto de louvor, é para a Tua glória, é para o Teu louvor, ó Pai. Despede-nos dessa reunião com a Tua paz, fica conosco, Pai, dá, Senhor, essa alegria para o Teu servo, dá, Senhor, essa alegria para a Tua serva. Eu também quero, Pai, que eles sintam esse gozo, essa alegria, como é maravilhoso Te servir. Ó, Papai querido, visita o Teu povo, para a Tua glória, meu Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe a todos com esta oração. Está encerrado esse culto de louvor a Deus. Cumprimentemo-nos desejando uns aos outros a paz do Senhor Jesus.